Fala, meus amores, JP, Biologia Borne aqui na área, né, de preto, cheio de pelos. Quem mora com gato, quem tem gato sabe, né, que a pessoa termina morando não numa casa, mas num verdadeiro grande Tony Ramos, né? Eu sinto que eu estou morando em um grande Tony Ramos, porque aqui na minha casa só tem pelo em tudo que é canto. Eu respiro pelo o tempo inteiro. É gato que só a febre do rato. Mas enfim, na verdade são dois só, né? Não é muito não, mas até mesmo. Eu gosto de bicho, fazer o quê? Gosto de animal, gosto de gato, gosto de cachorro, né? Enfim, né? É assim mesmo. Olha só, hoje eu vou trabalhar com vocês um tecido muito importante, que é o tecido nervoso, tá? Esse tecido maravilhoso, lindo, perfeito, que é o tecido nervoso, né? Enfim, meus amores, tecido nervoso, né, é um tecido que é especializado na produção e condução do impulso nervoso. Não significa dizer que só tem células que realizam a condução do impulso nervoso. Tem células também que ajudam na manutenção do mesmo também, como são outros tipos celulares além dos neurônios, que eu vou falar para vocês também, tá certo? E quais são os tipos celulares presentes no tecido nervoso? São os seguintes: neurônios, tá? E as células da glia, chamado também de neuróglia, tá certo? As células da glia são as seguintes: astrócitos, oligodendrócitos, células da micróglia, tá certo? E células ependimárias. São os 4 tipos, né, de células da glia, tá? Que são muito importantes, e eu vou falar de cada uma delas e das funções de cada uma delas, beleza? Só que primeiramente a gente tem que falar do neurônio, que é a principal célula presente no tecido nervoso. Galera, neurônio, primeiramente falando, é um tipo de célula que vive constantemente em G0, tá? No ciclo celular. Portanto, o neurônio é uma célula, tá certo? Em que ela não tem uma grande capacidade de duplicação celular. Não é uma célula com capacidade de divisão celular. É uma célula com pouquíssima capacidade mitótica, né? Praticamente nula. Essa célula só consegue se proliferar em situações um pouco mais raras, principalmente no momento aí de desenvolvimento do indivíduo, onde há neurogênese, tá certo? Mas o indivíduo adulto, né, praticamente não há neurogênese, tá certo? E os neurônios vivem, né, de maneira geral em G0, beleza? Além disso, são células especializadas na condução do impulso nervoso, tá? E os neurônios podem ser classificados de 2 formas. Ou com relação à presença ou ausência da bainha de mielina, tá certo? Sendo assim neurônios mielínicos ou amielínicos, tá certo? Neurônio, se ele tem bainha de mielina, ele é um neurônio mielínico. Se ele não tem a bainha de mielina, ele é um neurônio amielínico, tá certo? E a outra classificação é com relação às ramificações, né? Como estão dispostas as ramificações desses neurônios, beleza? Sendo assim, de acordo com esse aspecto, os neurônios podem ser classificados como multipolares, bipolares ou pseudo-unipolares, beleza? É a classificação dos neurônios quanto à sua ramificação, tá bom? Aí, ó, os neurônios, eles apresentam basicamente 3 partes, né? O neurônio, a célula nervosa, o neurônio, ele apresenta basicamente 3 partes, né? A estrutura neuronal tem 3 partes, beleza? São elas: corpo celular, dendritos e axônio, tá bom? O corpo celular é a região estrelada do neurônio, tá? Que tem um aspecto de estrela, que é a região onde tem necessariamente as partes celulares do neurônio, tá? Como organelas, por exemplo, núcleo, citoplasma, etc. Tá? Então, tudo que é referente ao que uma célula normal apresenta, o neurônio apresenta no corpo celular, tá? É a região mesmo celular do neurônio, onde tem as organelas, né, etc. Beleza? Nesse tipo de célula, né, no neurônio, tá? O ergastoplasma ou retículo endoplasmático rugoso, ele também pode ser chamado de corpúsculo de Nice, tá? É uma característica, um nome diferente específico para neurônio. Beleza?
Com relação aos dendritos, perdão, os dendritos, pessoal, são prolongamentos existentes no próprio corpo celular, que são responsáveis por receber a informação, os neurotransmissores, tá? Advindos em uma possível sinapse, ou seja, os dendritos são responsáveis por receber a informação e deflagrar um possível impulso nervoso, tá certo? Então são prolongamentos presentes no corpo celular, tá certo? E apresentam as mais numerosas ramificações do neurônio, tá bom? Já o axônio, tá? O axônio é uma estrutura especializada na transmissão mesmo do impulso nervoso. O dendrito recebe, tá? O corpo celular também, né? Esse impulso nervoso é propagado para o corpo celular e em seguida quem conduz o impulso nervoso é o axônio. Então a porção do neurônio responsável por propagar de fato esse impulso nervoso é o axônio, é a parte do neurônio que é responsável por propagar, transmitir esse impulso nervoso. Tá certo? E esse axônio, ele apresenta, né, a sua região com suas ramificações e terminações axônicas, chamado de telodendro, tá certo? Existe o citoplasma, né, do axônio, chamado de axoplasma, tá? E no axônio há também a bainha de mielina. JP, o que seria a bainha de mielina? A bainha de mielina é como se fosse um isolante elétrico presente lá no axônio. Galera, o impulso nervoso tem natureza elétrica, tá? Eletricidade, tá bom? E assim como num fio encapado, um neurônio, um axônio, para falar a verdade, encapado, conduz eletricidade com a velocidade maior, tá certo? E o isolamento dessa eletricidade do axônio se dá por conta dessa bainha de mielina, tá bom? Então essa bainha de mielina, ela isola, de certa forma, né, essa possível eletricidade que está presente no axônio no momento da transmissão do impulso nervoso, tá certo? Aumentando assim a velocidade da transmissão desse impulso. Então axônios, né, neurônios mielínicos conduzem um impulso nervoso com uma velocidade muito maior, tá certo? Outra situação. Essa bainha de mielina, que seria de certa forma, né, essa capazinha, esse isolante elétrico presente no axônio, essa bainha de mielina, ela pode ser formada por dois tipos celulares, tá certo? Os oligodendrócitos, tá? Que são células que se enrolam como se fosse um rocambole mesmo ao redor do axônio, tá certo? Ou as próprias células de Schwann, que também se fixam no axônio, tá certo? Oligodendrócitos presentes em células do sistema nervoso central e células de Schwann presentes em células do sistema nervoso periférico. Só que tem uma situação. Muitos pesquisadores afirmam que, mesmo tendo essa distinção, oligodendrócitos e células de Schwann, muitos pesquisadores afirmam que as células de Schwann são, na verdade, um tipo de oligodendrócito. Beleza? Então, pessoal, mesmo tendo essa distinção, muitos pesquisadores afirmam que as células de Schwann são nada mais, nada menos do que oligodendrócitos que funcionam como isolantes elétricos nos axônios de neurônios do sistema nervoso periférico, tá? Então, né, apesar de haver essa distinção, né, das células de Schwann são teoricamente também oligodendrócitos, beleza? Aí, ó, uma situação ainda referente à bainha de mielina, né, são na verdade células, beleza, né, oligodendrócitos ou células de Schwann, massa. Só que nessas células há, na verdade, uma quantidade muito grande de um tipo de lipoproteína, de um composto lipoproteico, chamado de mielina. Por isso que o nome é bainha de mielina, tá certo? Porque são vários oligodendrócitos, tá? Ou células de Schwann, que apresentam em sua composição a mielina, tá certo? Por isso que o nome é bainha de mielina, tá bom? Aí, vê só, aqui nós temos a imagem de um neurônio, beleza? Aqui nessa região aqui nós temos os dendritos, que são, na verdade, as ramificações dos prolongamentos mais numerosos, tá? Aqui nós temos o corpo celular, que é essa porção estrelada do neurônio,
que apresenta as organelas, né, normais de uma célula, tá? E aqui nós temos o axônio, com a sua porção terminal, com as ramificações chamadas de telodendro, tá certo? E as terminações axônicas presentes nesse telodendro, tá? Ao longo do prolongamento do axônio, percebam que aqui nós temos um neurônio mielínico, porque tem bainha de mielina, tá? Em que tem várias células de Schwann associadas a esse axônio. Beleza? Além disso, se vocês perceberem, entre uma célula de Schwann e outra, existe um espaçozinho, chamado de nódulo de Ranvier, tá? Não esqueçam esse nome e não esqueçam o fato de existir um espaço entre as células de Schwann ou oligodendrócitos, beleza? Isso vai ser muito importante para o final da nossa aula, tá bom? Então, nódulo de Ranvier, tá? É um espaçozinho existente, né, entre as células da bainha de mielina, beleza? Aí vejam só, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Aqui nessa imagem dá para ver facilmente, né, que essas células, nesse caso aqui, células de Schwann, estão enroladas, de certa forma, no axônio, como se fosse um rocambole mesmo, tá? Enroladinhas, tá certo? E na sua composição, há a mielina, que é uma lipoproteína, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos a classificação dos neurônios quanto à presença das ramificações, tá? Neurônios multipolares são aqueles que apresentam, né, várias ramificações, beleza? Várias ramificações, tá? Mesmo tendo um único axônio, apresenta várias ramificações, beleza? Então, se vocês perceberem aqui, ó, tem um axônio, mas tem várias ramificações, ó, aqui em cima, aqui embaixo, tá? Tem os dendritos, tem um axônio, tanto nesse quanto nesse aqui, ó. Beleza? São neurônios multipolares, tá? Os neurônios bipolares são aqueles que apresentam essas duas regiões de ramificações. Beleza? Massa? São duas regiões de ramificações, tá? Já aqui nesses neurônios, que são conhecidos como neurônios pseudo-unipolares, são esses aqui, tá? Eles, teoricamente, parecem ser um neurônio unipolar, tá? Mas não é. Ele tem um corpo celular apenas, né, com uma ramificaçãozinha, mas essa única ramificação se divide em duas. Então ele é pseudo-unipolar, ele não tem uma ramificação apenas, ele tem várias, tá? Ele é pseudo-unipolar, beleza? Ele parece ter uma ramificação apenas que se divide em duas e nas pontas tem várias. Massa? Aí, ó, deixa eu apagar aqui, apagar aqui. Tá bom? Agora com relação às células da glia. Meus amores, as células da glia, né, são células pequenas, menores que os neurônios, bem menores por sinal, tá? Só que são células bem numerosas, tá certo? Que fornecem suporte ao tecido nervoso, tá? E facilitam algumas situações perante ao impulso nervoso para os neurônios, tá? Então são células muito interessantes e muito importantes. Uma característica bem importante que a gente precisa mencionar é que as células da glia apresentam uma capacidade mitótica. Então elas não estão presentes em G0, ao contrário dos neurônios, que estão em G0, tá? Então aqui as células da glia não estão em G0, apresentam capacidade mitótica, beleza? A primeira célula da glia que eu vou falar é uma célula bem importante, tá certo? São os astrócitos. Os astrócitos, pessoal, são as maiores células da glia existentes, beleza? E ela, se vocês perceberem nessa imagem aqui de baixo, né, tem um astrócito associado a um vaso, que é um vaso sanguíneo, beleza? E o que acontece? Os astrócitos, eles atuam facilitando a difusão de nutrientes que passam dos vasos sanguíneos para os neurônios, tá? Só que eles não atuam somente nessa situação. Eu vou dizer uma outra situação para vocês. Galera, quando uma pessoa sofre algum tipo de comorbidade, em que nessa comorbidade neurológica há a neurodegeneração, ou seja, há a morte neuronal, os neurônios, quando morrem, eles deixam lacunas do nosso tecido nervoso, não é verdade? Por exemplo, no Alzheimer, no mal de Alzheimer,
né, há de certa forma, né, uma neurodegeneração, uma morte neuronal, e os neurônios vão deixando lacunas no tecido nervoso, beleza? Aí o que acontece? Essas lacunas que são deixadas precisam ser ocupadas, tá? E elas são ocupadas necessariamente pelos astrócitos, tá certo? Que atuam, de certa forma, na cicatrização no tecido nervoso, tendo em vista que essa cicatrização tem a ver necessariamente com essas lacunas que são deixadas pelos neurônios após a morte celular, beleza? Então, o processo de preenchimento dessas lacunas é como se fosse essa cicatrização, tá? Só que esse processo aí, ele é um processo inflamatório, tá? Todo processo de cicatrização envolve um processo inflamatório. E no nosso tecido nervoso não é diferente. O processo inflamatório que envolve os astrócitos, nós chamamos de astrogliose. A astrogliose é um processo inflamatório, né, que é consequência de uma neurodegeneração em que os astrócitos ocupam os espaços deixados pelos neurônios após a morte deles, beleza? E essa astrogliose é muito comum em algumas doenças neurológicas, como é o caso, por exemplo, do mal de Alzheimer, o caso, por exemplo, da epilepsia. Então, toda doença em que há uma neurodegeneração, por consequência, há uma astrogliose também, tá? Que é uma proliferação de astrócitos no tecido nervoso, em que os mesmos preenchem as lacunas deixadas pela morte dos neurônios, tá bom? Além disso, pessoal, existe também, né, um outro tipo de célula da glia chamada de oligodendrócito. Como eu falei para vocês, os oligodendrócitos, eles de certa forma formam a bainha de mielina nos neurônios, tá certo? Presentes no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, o que vai ter são as células de Schwann, que teoricamente para muitos pesquisadores são, na verdade, um tipo de oligodendrócito. Beleza? Aí, olha só, com relação às células da micróglia, galera, a micróglia, na verdade, são células, representa células que têm uma capacidade fagocitária, tá? São células que pertencem ao sistema mononuclear fagocitário. Então, a micróglia, né, na verdade, representa células que estão presentes no nosso sistema nervoso, no tecido nervoso, tá? Que tem uma capacidade fagocitária, e que por ter a capacidade fagocitária, elas fagocitam principalmente resíduos celulares presentes no nosso tecido nervoso, beleza? Então, quando o neurônio morre, por exemplo, os resíduos neuronais são fagocitados pela micróglia, beleza, galera? E essa micróglia, ela é originada, ela tem origem dos monócitos, aqueles monócitos que a gente estudou há um tempo atrás, beleza? Com relação às células ependimárias, galera, as células ependimárias são células de revestimento, que revestem lacunas presentes no nosso sistema nervoso central e ficam em contato direto com o líquido cefalorraquidiano, beleza? Então, o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido, galera, que está presente no nosso sistema nervoso, tá certo? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ele entra em contato direto com essas células ependimárias, tá? Que são células que revestem essas lacunas, espaços existentes no nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ele não é uma massa única. Podem haver algumas lacunas, alguns espaços internos no encéfalo, por exemplo. Tem os sulcos, por exemplo, né? E esses espaços internos, eles são, na verdade, revestidos por esse tipo de célula, que são as células ependimárias, tá bom? Agora, pessoal, com relação às sinapses nervosas. Galera, o que seriam as sinapses? As sinapses são, na verdade, conexões que são estabelecidas, entre neurônios, tá? E essas conexões são muito importantes para o fluxo da informação e para também haver, de certa forma, a fixação da informação. No seu cérebro agora que você está aprendendo, estão sendo formadas novas conexões entre neurônios. Novíssimas conexões. Em que essas novas conexões só estão existindo agora porque você está aprendendo.
tá? O aprendizado tem a ver necessariamente com algo chamado de neuroplasticidade, que é a formação de novas conexões entre neurônios nos nossos cérebros, beleza? Então, quando a gente adquire, né, absorve informação nova, nós estamos excitando a neuroplasticidade neuronal. Tá certo? Obviamente um pouco redundante, né, mas é neuronal. Beleza? E essa neuroplasticidade é necessariamente o restabelecimento de novas conexões entre neurônios. Beleza? Aí vê só, com relação, né, a essa neuroplasticidade, antes de eu dar continuidade, vê esse vídeo que legal, tá? Um vídeo mostrando necessariamente novas conexões sendo formadas em neurônios no momento do aprendizado, tá? Então, no momento em que uma nova informação é adquirida, os neurônios enlouquecem, eles formam novas conexões. Olha esse vídeo que legal. Não é massa? Não é legal? Olha que coisa linda. Muitos neurônios loucos estabelecendo novas conexões. Se ligando uns aos outros, formando novas conexões. Né? E essas conexões só existem, tá certo? Graças às sinapses. As sinapses são, na verdade, as conexões. Quando uma nova conexão, um novo dendrito, né, se liga a um novo axônio estabelecendo uma nova conexão, a conexão em si é a sinapse. Fazendo uma analogia, é como se fosse, por exemplo, o cabo da internet e, por exemplo, o computador, tá? Então, na neuroplasticidade, o cabo da internet representaria necessariamente o axônio. E a entradazinha do computador representaria o dendrito de um outro neurônio. Aí o que acontece? Uma neuroplasticidade é quando você pega, por exemplo, o cabo da internet e insere em um novo computador. E pega aquele cabo e insere em outro. Depois em outro. Tá certo? E a conexão que é gerada entre o cabo da internet e o computador, o fluxo da internet, é a sinapse. Então a sinapse é a conexão de fato, não física, mas a conexão em termos químicos e elétricos, em termos de informação química e informação elétrica. Isso é a sinapse. Tá certo? É quando, por exemplo, a internet passa do cabo para o computador. Isso é a sinapse. Tá certo? Beleza? A neuroplasticidade, quando eu falo em termos de novas conexões físicas entre neurônios. Beleza? É quando um axônio se conecta a um novo neurônio. Novos neurônios se agrupam e geram novas ligações. Isso é neuroplasticidade. Isso é o que está acontecendo com o seu cérebro agora. No momento que você está aprendendo. Novas conexões são estabelecidas. Novas sinapses realizam entre novos neurônios que estão se conectando. Olha que doideira. Que massa, né? Aí vê só. Essas sinapses, que na analogia que a gente fez seria de fato o fluxo da internet, tá? Essas sinapses, pessoal, elas podem ser basicamente de 3 tipos. Sinapses interneurais, sinapses neuromusculares e sinapses neuroglandulares. Galera, como eu já falei para vocês, na biologia, o nome quer falar muita coisa. Se a sinapse ela é interneural, ocorre entre neurônios. Se a sinapse ela é neuromuscular, ela ocorre entre neurônio e fibra muscular, tecido muscular, tá? E a sinapse neuroglandular, ela ocorre entre neurônio e uma glândula, beleza? Então o nome quer dizer muita coisa, tá bom? Nas sinapses interneurais,
elas ocorrem entre, tá, o axônio de um neurônio, tá certo? E o dendrito de outro, tá? É uma conexão axodendrítica. Então, a sinapse interneural, ela é uma conexão axodendrítica, em que a sinapse vai ocorrer entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro, tá certo? Aí, vê só, já eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Com relação agora, né, à sinapse neuromuscular. É uma sinapse que ocorre entre o axônio, tá? O neurônio lá, né? O axônio, tá certo? O axônio é o prolongamento do neurônio, tá certo? E o miócito, que é a fibra muscular, que é a célula muscular. Então, o miócito, ele vai receber a informação. Em recebendo a informação, tá? Isso vai fazer com que haja uma atividade muscular. Beleza? Já a sinapse neuroglandular, tá certo? Ela simplesmente ocorre, tá? Quando o neurônio, através do seu axônio, ele excita uma glândula, tá certo? Só que é o seguinte, pessoal, essa sinapse, ela tem natureza química, tá? Em que entre uma célula e outra, aquela que vai, de certa forma, né, estabelecer a conexão com a outra, ela vai, de certa forma, eliminar substâncias químicas num pequeno espaço, em que essas substâncias químicas serão recebidas pela outra célula e interpretadas como se fosse um impulso nervoso, tá? Então, por exemplo, em uma sinapse interneural, o axônio de um neurônio libera substâncias químicas em um espaço, um pequeníssimo espaço, chamado de fenda sináptica, em que essas substâncias elas serão recebidas pelos dendritos do próximo neurônio. Tá certo? Esse próximo neurônio, quando recebe essas substâncias químicas, simplesmente esse próximo neurônio vai deflagrar um impulso nervoso. Tá certo? Então a sinapse é isso. Essas substâncias que são eliminadas nesse espaço aí chamado de fenda sináptica, essas substâncias são chamadas de neurotransmissores, que têm natureza proteica. Tá? Então esses neurotransmissores são eles que são eliminados pela terminação axônia, né, do telodendro, tá? Do axônio, né? Então, o axônio libera, através das suas terminações axônicas, na sua ramificação chamada de telodendro, né? O axônio libera esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores serão recebidos pelo pelos dendritos do próximo neurônio. Isso é a sinapse, tá certo? É a passagem desses compostos químicos de origem proteica, chamados de neurotransmissores, de um neurônio a outro. De um neurônio para uma fibra muscular, de um neurônio para uma glândula. Isso é sinapse, beleza? E olha a imagem aqui para deixar mais claro para vocês. Percebam aqui, né, que nós temos dois neurônios conectados, ó. Neurônio 1 e neurônio 2. Tá certo? Quando eu falo em neuroplasticidade, é quando esse axônio desse neurônio se desliga desse segundo neurônio aqui e se liga a um terceiro neurônio, formando uma nova conexão, tá? Então, quando eu falo de neuroplasticidade, são novas conexões físicas existentes entre novos neurônios, tá? Aí, vê só, aqui nós temos dois neurônios que estão, né, ligados, em que, de certa forma, o axônio, a região das ramificações do axônio, chamadas de telodendro, né, em que as terminações axônicas desse telodendro estão ligadas aqui, tá, às ramificações dos dendritos do neurônio 2, beleza? Então, o neurônio 1 tem o seu axônio, com a parte das ramificações do axônio chamada de telodendro, e a região aí terminal do axônio, dos telodendros,
está se conectando, tá certo? Aos dendritos do neurônio 2. Beleza? Então, no neurônio 2, né, tá havendo uma conexão com o neurônio 1, em que o neurônio 1 está ligando o seu axônio aos dendritos do neurônio 2, tá? Só que essa ligação não é física mesmo, não. Os neurônios não estão em contato físico uns com os outros. Existe um pequeno espaço. Olha aqui, ó. Esse espaço aqui, existente entre a terminação axônica e o dendrito, é chamado de fenda sináptica, tá? Esse é o espaço por onde os neurotransmissores vão passar. Olha aqui os neurotransmissores, esse monte de pontinho passando, tá certo? São os neurotransmissores que estão passando aí, tá? Então a sinapse é esse processo que envolve a passagem dos neurotransmissores, tá? Só para vocês saberem, no neurônio que está recebendo os neurotransmissores, ou seja, nos dendritos do neurônio 2, tá? Há receptores que recebem esses neurotransmissores, beleza? Então, esses neurotransmissores são passados da terminação axônica para o dendrito, e no dendrito tem receptores dos neurotransmissores, tá bom? Aí o que acontece, ó, você pode perguntar, JP, mas quando é que o neurônio sabe que ele tem que realizar a sinapse? Quando é que o neurônio ele realiza de fato essa sinapse? Como é que ele sabe que tem que eliminar os neurotransmissores? Como é que ele sabe? É uma pergunta que a gente pode fazer. É o seguinte. Se vocês perceberem aqui, de um lado e do outro, tem uma setinha meio louca aqui, que representa o impulso nervoso. Tá? E aqui também, ó, tem uma outra seta que representa o impulso nervoso. Tá bom? Aí o que acontece? Ao longo do axônio, ocorre a propagação do impulso nervoso, que é a eletricidade, tá? Quando esse impulso nervoso é propagado ao longo do axônio, esse impulso nervoso, quando chega nas terminações axônicas, ele induz a abertura de canais de cálcio. Então, quando o impulso nervoso vem lá, chega lá, né, do corpo celular e tal, passa para o axônio, é quando o impulso nervoso é conduzido por todo o axônio. Quando esse impulso nervoso chega nas terminações axônicas, ele induz, na terminação axônica, a abertura de canais de cálcio, causando assim um influxo de cálcio, a entrada de cálcio na terminação axônica. Então, se vocês perceberem, ó, tem aqui, ó, influxo de cálcio. Tá certo? Então, pessoal, quando o impulso nervoso chega até as terminações axônicas, os canais de cálcio são abertos, canais voltagem dependente, justamente porque o impulso nervoso é eletricidade, né? Se é eletricidade, o canal de cálcio para abrir precisa ser dependente de voltagem, dependente de eletricidade. Então, são canais de voltagem dependentes. Tá certo? Aí os canais de cálcio se abrem. Ao se abrirem, promove a entrada de cálcio, o influxo de cálcio. Aí o que é que vai acontecer, galera? Esse influxo de cálcio termina deflagrando uma cascata de processos químicos que induzem, tá? A realização de exocitose por parte de vesículas cheias de neurotransmissores que estão dentro das terminações axônicas. Olha que doideira. Nas terminações axônicas tem um monte de vesícula, ó. Um monte de vesícula cheia de neurotransmissor. Quando o cálcio entra, ele induz que essas vesículas se fundam com a membrana plasmática da terminação axônica, liberando assim na fenda sináptica os neurotransmissores. Beleza? Então, os neurotransmissores são liberados dessa forma, justamente porque o cálcio reage com as vesículas sinápticas, tá certo? Que terminam sendo conduzidas até necessariamente
a membrana plasmática da terminação axônica. Essas vesículas, né, sinápticas se fundem com essa membrana plasmática da terminação axônica e essas vesículas terminam liberando na fenda sináptica os neurotransmissores, beleza? Ao liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica, tá? Esses neurotransmissores, né, ficam livres na fenda, tá? E os receptores do dendrito, do neurônio 2, começam a capturar os neurotransmissores que estão na fenda sináptica. Então, pessoal, quando esses neurotransmissores são liberados na fenda, os receptores dos dendritos capturam esses neurotransmissores e esses neurotransmissores, quando são capturados, terminam deflagrando um novo impulso nervoso no neurônio 2. Então, esses neurotransmissores, quando chegam no dendrito do neurônio 2, eles vão deflagrar a formação de um novo impulso nervoso, que vai passar dos dendritos para o corpo celular, do corpo celular para o axônio e do axônio para um terceiro neurônio, dando continuidade à deflagração do impulso nervoso. Olha que coisa linda, que doideira, galera. Que doideira. Aí, vê só, uma coisa muito interessante que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte. Aqui, pessoal, nós temos mitocôndrias nessa terminação axônica. Na imagem, né, a imagem quis deixar claro que tem mitocôndrias na terminação axônica. Por quê? Para mostrar aqui os neurônios, para poder, de certa forma, né, realizar a sinapse, tem que haver uma síntese energética. Então os neurônios gastam muita energia, muita mesmo, tá? Cerca de 20 a 25% do oxigênio que a gente respira vem para cá. Serve para produzir energia no tecido nervoso. Tendo em vista, tá certo, que o tecido nervoso, tá, ele utiliza, as células nervosas dos neurônios utilizam muita energia para deflagrar as sinapses. Tá bom? Por isso que quando você consome aí creatina para ficar forte, né, a fosfocreatina, que é utilizada aí como aporte energético, não é verdade? Na contração muscular, né? Fosfocreatina, aporte energético, né? Vai fornecer fosfatos para que a ATP seja produzida nas fibras musculares. Por isso que quando você toma suplementação do tipo creatina, para ficar mais forte, você não fica só mais forte, né? Isso vai auxiliar também aqui, ó. Há estudos que mostram, né, que o raciocínio fica um pouco mais rápido quando ocorre o aumento do aporte de fosfocreatina no tecido nervoso, tá? Então já há estudos que mostram que o consumo de creatina aumenta a velocidade e a frequência das sinapses. Não é que você fica mais inteligente, mas o raciocínio fica um pouco mais acelerado. Estudos induzem, tá, esse tipo de situação. Existem alguns estudos que mostram, né, que mostram algo nesse sentido de fato, de que o consumo de creatina, a creatina essa que é utilizada para musculação, tá, de certa forma, aumenta a velocidade das sinapses também. Por consequência, aumenta a velocidade do raciocínio, tá bom? Então é algo muito interessante, tá? No caso aí da utilização de suplementos, né, que são voltados para a musculação, mas que aumentam aí a capacidade cognitiva, de certa forma, tá? Aumentando a velocidade de raciocínio, tá? Alguns estudos mostram que isso, de certa forma, ocorre, tá? Aí, vê só, deixa eu apagar aqui, Para vocês conseguirem fixar isso que eu acabei de falar para vocês com relação às sinapses, olha que vídeo legal que eu vou mostrar para vocês agora. Assiste esse vídeo.
Não é massa, né? Não é uma coisa linda de se ver? Não é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Aí, ó, deixa eu só fazer uma pequena observação, a título de conhecimento mesmo. Não é todo neurotransmissor que induz um impulso nervoso no próximo neurônio, tá? Existem neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Existem aqueles que induzem a deflagração de um novo impulso nervoso no próximo neurônio, tá? E existem aqueles que inibem a deflagração do impulso nervoso no próximo neurônio, tá certo? Os neurotransmissores excitatórios, quando são liberados em excesso nos neurônios do tecido nervoso, podem promover uma excitabilidade anormal, gerando o que a gente chama aí de crises epiléticas, tá? E para, de certa forma, inibir essa hiperexcitabilidade neuronal, existem alguns neurotransmissores, como o neurotransmissor chamado de GABA, GABAérgico, que de certa forma inibe essa hiperexcitabilidade do neurônio, tá? Então, a via de certa forma de aquisição, de certa forma, né, da epilepsia, das crises epiléticas, vai se dar ou pelo excesso de neurotransmissores excitatórios ou pela falta de neurotransmissores inibitórios. Olha que doideira. Então há essa correlação entre neurotransmissores excitatórios e inibitórios, excesso ou ausência deles respectivamente, e a epilepsia, tá? Que se dá simplesmente porque ocorre uma hiperexcitabilidade nos neurônios. Beleza? Aí, olha só, com relação, né, ao impulso nervoso. A gente fala, a sinapse deflagra o impulso nervoso. Massa. Mas o que seria o impulso nervoso necessariamente? Né? O que é mesmo o impulso nervoso? Galera, o impulso nervoso é uma onda que ocorre principalmente ao longo do axônio, em que essa onda é uma onda de mudança de cargas no axônio. É como se a gente fala onda porque vai ocorrendo ao longo de todo o axônio. A onda ela não vai correndo, a onda não vai passando, né? A onda não vai da parte mais voltada para o alto mar, né, até a areia. Não é assim? Não é assim que ocorre? A mesma coisa acontece com relação ao impulso nervoso. O impulso nervoso é uma onda, né, que ocorre desde o corpo celular, passando por todo o axônio, em que essa onda é uma onda de mudança de cargas. Quando o neurônio se encontra em repouso, quando ele não está deflagrando um impulso nervoso, o meio externo neuronal se encontra positivo, ou seja, o meio extracelular, fora do axônio, por exemplo, fora da membrana plasmática do axônio, o lado externo da membrana plasmática do axônio, por exemplo, se encontra positivo. O meio interno da membrana plasmática do axônio se encontra negativo. Então, quando o neurônio se encontra em repouso, fora do axônio está positivo e dentro do axônio está negativo. Tá certo? Então a gente diz que o neurônio, o axônio, ele está polarizado. Beleza? Quando se encontra polarizado, quando a membrana plasmática do axônio se encontra polarizada, a gente diz que o neurônio ele está em repouso. Beleza? O meio extracelular fica positivo e o meio intracelular fica negativo, tá? Só que no impulso nervoso ocorre uma onda de despolarização, ou seja, uma onda de inversão de cargas, tá? Ou seja, se o meio extracelular da membrana plasmática do axônio é positiva e o meio intracelular da membrana plasmática do axônio é negativa, quando o neurônio está em repouso, quando ocorre um impulso nervoso, ocorre essa inversão de cargas, em que no impulso nervoso a carga positiva entra e a carga negativa sai. Dentro fica positivo e fora fica negativo. Beleza? Então, quando ocorre essa inversão de cargas, a gente diz que a membrana está despolarizada. Beleza? Então ocorre uma despolarização, tá?
Aí, olha só, galera. Esse fluxo do impulso nervoso sempre vai ocorrer no seguinte sentido. Lembra que eu falei para vocês que a sinapse ocorre, por exemplo, da terminação axônica, né, da membrana lá pós-sináptica, né? Essa terminação axônica do axônio, a membrana plasmática dessa terminação axônica, nós chamamos de membrana pós-sináptica. A membrana do dendrito, que vai receber o neurotransmissor, a gente chama de membrana perdão, é ao contrário, pessoal. Perdão. Tanto conhecimento que às vezes a gente confunde as bolas. A membrana, né, plasmática da terminação axônica, nós chamamos de membrana pré-sináptica, beleza? Já a membrana do dendrito, nós chamamos de membrana pós-sináptica, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando o neurotransmissor ele sai da membrana pré-sináptica e chega até a membrana pós-sináptica, ou seja, o dendrito, lembra que eu falei para vocês que quando o neurotransmissor sai do axônio para o dendrito, quando chega no dendrito, ocorre a deflagração do impulso nervoso? Lembra que eu falei para vocês? Aí o que é que vai acontecer? Esse impulso nervoso, quando ele é deflagrado, assim que o neurotransmissor chega no dendrito, chega na membrana pós-sináptica, quando esse neurotransmissor chega nessa membrana, chega no dendrito, ocorre a deflagração do impulso nervoso. Em que o impulso nervoso vai passar dos dendritos para o corpo celular, do corpo celular para o axônio. Então, o sentido do impulso nervoso sempre será esse: dendrito, corpo celular e axônio. Dendrito, corpo celular e axônio. O sentido do impulso nervoso sempre será dendrito, corpo celular e axônio. Sempre será, sempre será. Tá? Quando o impulso nervoso passa do dendrito para o corpo celular, a gente diz que ele é centrípeto. Beleza? Quando o impulso nervoso passa do corpo celular para o axônio, a gente diz que ele é celulífugo, tá? Perdão, deixa eu recapitular. Quando, pessoal, o impulso nervoso passa do dendrito para o corpo celular, tá? Ele é celulípeto. Celulípeto, tá certo? Esse é o termo correto, celulípeto, tá? E quando o impulso nervoso ele passa do corpo celular para o axônio, a gente diz que ele é celulífugo, tá? Celulífugo porque está fugindo do corpo celular, por isso que é celulífugo. Celu de celular, de corpo celular. Fugo de fugindo. Celulífugo, tá? É quando o impulso nervoso passa do corpo celular para o axônio. Celulípeto, tá certo? É quando o impulso nervoso está passando do dendrito para o corpo celular, tá? Então, primeiramente, ocorre aí a passagem do impulso nervoso, né, do dendrito para o corpo celular. Portanto, primeiro ocorre o impulso nervoso celulípeto. Depois, o impulso nervoso passa do corpo celular para o axônio. Portanto, né, de maneira secundária, ocorre aí, né, o impulso nervoso celulífugo, tá certo? Então, é dessa maneira que ocorre, tá? Com relação, pessoal, à membrana plasmática polarizada, quando o neurônio se encontra em repouso. Galera, essa membrana plasmática, ela precisa se manter polarizada para que o neurônio se mantenha em repouso, beleza? Para ela se manter polarizada, a carga positiva precisa estar no meio extracelular, fora da membrana plasmática. Para, né, esse neurônio se manter em repouso, a carga negativa precisa se encontrar dentro da membrana plasmática, ou seja, dentro do axônio, perdão, tá? Na parte interna da membrana plasmática, ou seja, lado externo da membrana, né, carga positiva, lado interno, carga negativa. Isso para o neurônio se manter polarizado. Só que, pessoal, a gente fala que fora tem carga positiva e dentro tem carga negativa, né, de maneira genérica, tá? Como assim? Porque o que acontece é o seguinte:
Fora, não é que só tem carga positiva fora, né, e dentro não tem carga positiva. O que acontece é o seguinte, é que fora tem muito mais carga positiva do que dentro. Dentro tem pouca carga positiva, fora tem muito mais. Fora tem muitos íons positivos, dentro tem menos. Então fora está mais positivo do que dentro. Por isso que a gente diz que no meio extracelular, fora da membrana, por isso que a gente diz que fora da membrana fica mais positivo, fica positivo e dentro negativo. Porque fora está bem mais positivo do que dentro. Dentro está positivo também, tem carga positiva, só que tem bem menos. Tá certo? E que íons positivos são esses, galera? Os íons positivos é o sódio e o potássio, tá certo? O sódio é o íon positivo em que a célula quer manter fora. O potássio é o íon positivo que a célula quer manter dentro, tá certo? Aí o que acontece? Existe uma bomba na membrana plasmática do axônio chamada de bomba de sódio e potássio. O que é que essa bomba faz? Ela começa a expulsar sódio, tá certo? E começa a introduzir dentro do axônio potássio. Mas como é que essa expulsão do sódio para fora e essa introdução do potássio para dentro da célula vai fazer com que fora fique mais positivo e dentro fique menos positivo? Simples. É só jogar mais sódio para fora do que potássio para dentro. A célula joga 3 potássios para fora, tá? E 2... potássios não. A célula joga 3 sódios para fora, tá certo? E 2 potássios para dentro a cada, digamos que, atividade da bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, ela segue uma proporção. A cada 3 sódios que são jogados para fora, 2 potássios são jogados para dentro. Então, há uma proporção, tá certo? 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Se eu tenho sempre a cada 3 potássios fora, se eu tenho sempre a cada 3 sódios fora, 2 potássios dentro, significa dizer que fora eu vou ter muito sódio. E dentro eu vou ter bem menos potássio. Então fora a carga vai ser muito mais positiva do que dentro. Sem contar que a gente fala, beleza, a gente fala também, né? Joga mais sódio para fora e mais potássio para dentro. Só que apesar de jogar mais sódio para fora e pouco potássio para dentro, fora também vai ter alguns íons potássios, além do sódio. Então a gente joga sódio para fora, mas fora também tem alguns potássios. Então a carga positiva fora é muito maior. Dentro é muito menor. Tá? Porque só potássio é jogado para dentro. E é pouco potássio. A cada 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Então é pouco. Tá certo? Então fora está muito mais carregado positivamente do que dentro. Tá bom? Aí vejam só, pessoal. O fato de fora ser muito mais positivo do que dentro termina gerando uma carga relativa negativa dentro da membrana plasmática, que é uma carga, né, de aproximadamente menos 70 milivolts, tá? Então essa diferença de cargas de fora para dentro termina gerando uma carga relativa negativa, digamos assim, em que dentro, né, fica menos 70 milivolts. Então, quando o neurônio se encontra polarizado, quando o axônio está polarizado, quando ele se encontra em repouso, a carga é de menos 70 milivolts, que é o que nós temos aqui nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, tem aqui uma setinha mostrando, né, uma carga de menos 70 milivolts. Tá? E nessa regiãozinha do gráfico, né, onde tem 70 milivolts, se vocês perceberem, tem uma linha aí, né, horizontal. Tá certo? Uma linha meio que estável, retinha, né, em 70 milivolts, mostrando aí que o neurônio está em repouso. Tá certo? Só que é o seguinte,
De repente, esse neurônio ele é excitável. Ele é excitado, perdão. De repente, esse neurônio ele é excitado devido a uma sinapse. Tá? Quando ele é excitado devido a uma sinapse, por exemplo, tá certo? Esse neurônio, ele recebe, de certa forma, um estímulo que faz com que a sua carga negativa, tá? Ela vá de menos 70 a menos 55. Então, quando o neurônio recebe um estímulo de uma sinapse, tá certo? De pelo menos menos 55 milivolts, vou repetir. Quando o neurônio recebe um estímulo de pelo menos menos 55 milivolts a partir das suas sinapses, tá? Ocorre a deflagração do impulso nervoso, tá? Então existe um limiar mínimo em termos de carga, que é de menos 55 milivolts, tá certo? Em que a carga tem que atingir a partir de uma sinapse para que ocorra a deflagração do impulso nervoso. Vou repetir. Na sinapse ocorre o estímulo do neurônio. Nesse estímulo é gerada uma carga. Tá certo? Se essa carga for de pelo menos menos 55 milivolts, que é o limiar, é o mínimo, termina havendo uma deflagração do impulso nervoso. Então o impulso nervoso é deflagrado quando ocorre um estímulo de pelo menos menos 55 milivolts, que é o limiar mínimo de deflagração do impulso nervoso. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, quando o impulso nervoso é deflagrado, ocorre uma inversão de cargas. Lembra? A carga positiva que estava fora termina entrando. Quando essa carga positiva que está fora entra no neurônio, passa para a face externa da membrana plasmática do axônio, ou seja, se a carga positiva está entrando no neurônio, essa carga que era menos 70 milivolts sobe. Por carga positiva está entrando, né? Quando está havendo a despolarização, quando ocorre a condução do impulso nervoso pelo axônio, está havendo uma despolarização, uma inversão de cargas. Então, se antes era negativo dentro, ou seja, menos 70 milivolts, agora vai ter a entrada de carga positiva, fazendo com que o que antes era menos 70 milivolts suba para mais 40 milivolts. Fica oscilando entre mais 35, e mais 40. Tá certo? Então, no momento da despolarização, a carga que antes era negativa, de menos 70 milivolts, sobe para mais 40 milivolts. Beleza? Ou seja, se vocês perceberem, no momento do repouso, quando o neurônio está polarizado, e no momento da atividade neuronal, do impulso nervoso, quando o neurônio está despolarizado, há uma diferença muito grande de cargas, né? Então, neurônio em repouso, menos 70 milivolts. Tá certo? Neurônio em atividade, digamos assim, nós temos uma carga aí de mais 40 milivolts. Né? Mais 40 milivolts. Beleza? Entre mais 35 mais 40 milivolts. Tá? Essa diferença de cargas, essa diferença de potencial, né, de menos 70 para mais 40, essa diferença de cargas gira em torno de 110 mais 110 milivolts. Não é isso? A diferença de carga entre menos 70 e mais 40, a diferença em termos de numeral mesmo, número, a diferença entre menos 70 e mais 40, não é uma diferença de 110 milivolts? Então, essa diferença de 110 milivolts, no momento da condução do impulso nervoso, essa diferença nós chamamos de
potencial de ação. Então, o potencial de ação, tá certo? Faz referência a essa DDP, essa diferença de potencial. Tá certo? Em que nós temos aí um valor de 110 mais 110 milivolts. Beleza? Então aqui nós temos um potencial de ação de mais 110 mais 105 milivolts. Se não me engano, o material de vocês fala em mais 105 milivolts, né? Porque ele trata como sendo aí o máximo de carga aí da despolarização, mais 35 milivolts, tá? Mas há uma variação entre mais 35 e mais 40. Então esse potencial de ação pode girar em torno de mais 105 e mais 110 milivolts, beleza? Aí vocês podem perguntar, JP, um monte de informação muito louca envolvendo física e biologia, tá? Envolvendo biofísica, tá? Só que até agora você não mostrou de fato como é que ocorre essa entrada e saída, né, de potássio, de sódio mesmo, no neurônio mesmo. Como é que isso acontece? Ocorrem as mudanças de carga e tal, não sei o que, mas como é que acontece mesmo no neurônio? Mostra pra gente ver, eu vou mostrar pra vocês agora. Galera, aqui nós temos, do lado esquerdo, um neurônio amielínico, que a gente vai utilizar como exemplo para mostrar como é que ocorre a condução desse impulso nervoso. Tá certo? Aí vejam só, um neurônio em repouso, tá? Polarizado, dentro a carga é negativa, teoricamente, porque tem potássio, né? Só que é pouco potássio, e fora a carga, ela vai ser positiva. Fora a carga é positiva, tá certo? E porque tem muito sódio fora. Tem até alguns potássios fora também, tá? Então, fora a carga é positiva, dentro a carga é negativa, tá certo? Justamente porque fora tem muito sódio e dentro tem potássio, tá bom? No momento do impulso nervoso, ocorre aí a despolarização, a inversão de cargas, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Ó, a despolarização. Ou seja, a carga positiva está entrando, deixando o ambiente extracelular negativo. Tá certo? Significa dizer que no momento de uma despolarização, a carga positiva não é representada pelo sódio fora. Então, no momento dessa despolarização, o sódio entra. Então, com a deflagração do impulso nervoso, na despolarização, o sódio entra, tá? Então, quando vai ocorrer a deflagração do impulso nervoso, o sódio vai entrar. Quando o sódio entra, o sódio era o que estava deixando a parte externa da membrana positiva. Quando ele entra, o meio interno que fica positivo e o meio externo fica negativo. Então, ocorreu aí uma inversão de cargas. Ou seja, ocorreu uma despolarização. Tá certo? Uma inversão de cargas, uma despolarização. Tá? Justamente porque o sódio entrou, tá? Para poder fazer com que o ambiente interno fique positivo. Tá certo? Porque como é que o sódio entra? É bem simples. No momento da deflagração do impulso nervoso, tá certo? Canais de sódio são abertos na membrana plasmática do axônio, fazendo com que aumente a permeabilidade da membrana com relação ao sódio, tá? Então, canais de sódio em abrindo na membrana plasmática do axônio, o sódio começa a entrar. O sódio entra na célula, entra no axônio, entra, o sódio entra, um monte de sódio entra, tornando o meio interno positivo, tá certo? Então, no momento da despolarização, da deflagração do impulso nervoso, tá certo? Ocorre o aumento da permeabilidade da membrana com relação ao sódio e o sódio começa a entrar, beleza? O sódio entra, beleza? Tornando a carga interna positiva, tá certo? Aí o que acontece? Beleza, despolarizou, tá? O fato de despolarizar uma pequena porção da membrana, se vocês perceberem aqui, ó, só uma pequena porçãozinha foi despolarizada, tá? Essa despolarização dessa pequena região,
tá certo? Termina induzindo a despolarização da próxima região, tá? Só que, obviamente, né, o axônio não fica completamente despolarizado. É uma onda. Despolarizou aqui, aí aqui vai repolarizar. A próxima parte vai despolarizar. Aqui vai repolarizar, a próxima despolariza. E assim, a despolarização vai passando ao longo do axônio. Então, por exemplo, nesse local aqui do axônio, não despolarizou? Aqui, ó, aqui. Aqui não despolarizou, certo? Esse local que despolarizou vai repolarizar e com a repolarização desse local, a próxima porção do axônio vai terminar despolarizando. Então é uma onda. Aqui despolarizou, aí vai repolarizar. Quando repolariza, o próximo lado despolariza. O lado que despolarizou, quando repolariza, o próximo despolariza. É uma reação em cadeia. Beleza? Então aqui, se vocês perceberem, ó, aqui embaixo, já está havendo uma repolarização dessa primeira porção. E a próxima porção já está despolarizada, ó. Beleza? Então está havendo um deslocamento dessa despolarização. Está havendo uma propagação dessa despolarização, que a gente chama de propagação do potencial de ação. Beleza? Então essa propagação do impulso nervoso, em que uma porção despolariza, aí repolariza, quando repolariza, a próxima despolariza. Quando essa próxima despolarizada repolariza, a outra que vem depois despolariza novamente. Então tá havendo aí, ó, uma passagem, um deslocamento de despolarização. Tá? A gente chama isso de deslocamento de potencial de ação. Beleza? Aí, ó, como é que ocorre essa repolarização? É simples. Galera, para despolarização, houve a abertura de canais de sódio, para o sódio entrar. Aí a membrana plasmática naquele local ficou permeável com relação ao sódio. O sódio passou a entrar. Na repolarização, a carga positiva vai ter que sair novamente. Só que não vai sair através do sódio. Vai sair através do potássio. Então todo o potássio que estava ali dentro termina saindo. Em saindo, obviamente, diminui a quantidade de íons positivos dentro e aumenta a quantidade de íons positivos fora, induzindo uma repolarização. Então essa repolarização, esse retorno de cargas positivas, ocorre graças à passagem de potássio de dentro para fora da célula. Beleza? De dentro para fora. Nessa repolarização, ocorre o envolvimento da saída do potássio. O que é que vai acontecer? Quando esse potássio sai, fica o potássio fora e o sódio dentro. O que é que a bomba de sódio e potássio vai fazer? Simples. Vai pegar esse potássio que saiu e esse sódio que entrou e vai começar a trocar novamente. A bomba de sódio e potássio vai começar novamente a jogar o sódio que agora está dentro para fora e o potássio que está fora agora para dentro, fazendo com que aquele local da membrana fique polarizado mais uma vez. Beleza? Então, se vocês perceberem, ó, tá havendo uma repolarização aqui e depois nessa mesma porção aqui, ó, já está completamente polarizada. Tá certo? Porque o potássio foi jogado para fora primeiro, abriu os canais de potássio, o potássio saiu, ficou potássio fora, sódio dentro. Depois disso, a bomba de sódio e potássio começa a entrar em atividade. Tá certo? Jogando o sódio que está dentro para fora e o potássio que está fora começa a jogar de volta para dentro. Beleza? Tornando aí essa região polarizada mais uma vez. Tá certo? Olha que coisa mais linda, que maravilha. Não é verdade? Aí, olha só. Isso eu falei com relação a um neurônio
amielínico. Neurônio amielínico. Olha o neurônio mielínico, como é que acontece a situação, galera. O neurônio mielínico acontece numa situação um pouco diferente. Lembra que eu falei aqui, ó, do nódulo de Ranvier, né? Essa região aqui, ó, do nódulo de Ranvier. Esse espaçozinho aqui, ó, tá vendo? Esse espaçozinho aqui, ó. Lembra que eu falei dele pra vocês? Né? Falei que ele ia ser importante no final da aula? Olha ele aí. Galera, a despolarização e repolarização não ocorre ao longo de todo o axônio de um neurônio mielínico. Não ocorre. Ocorre somente nesses nódulos de Ranvier. Ocorre somente nesses espaçamentos. Então essa despolarização, essa mudança de cargas, só ocorre nesses locais especificamente. Se vocês perceberem, o local onde tem aqui, ó, bainha de mielina, não está havendo mudança de carga. Só no local aqui, ó, do nódulo de Ranvier. Somente aí, tá? Então são somente nos locais dos nódulos de Ranvier que ocorre a despolarização e essa mudança de cargas. Então, por exemplo, ocorre uma despolarização aqui em um nódulo de Ranvier. Aí tem um salto, né? Ocorre um salto. No próximo nódulo de Ranvier vai despolarizar também. Depois no outro vai despolarizar também. E assim por diante, uma reação em cadeia, tá? Em que ocorre a despolarização somente nos nódulos de Ranvier. Tá certo? Essa despolarização somente nos nódulos de Ranvier, que é caracterizada por saltos ao longo do axônio, isso faz com que a velocidade do impulso nervoso seja maior. Tá pulando regiões do cromossomo. As regiões com a bainha de mielina estão sendo puladas. E com esses saltos, obviamente, termina havendo uma velocidade maior da propagação do impulso nervoso. Beleza? Então a despolarização de um nódulo de Ranvier vai deflagrar a do próximo. E depois a do próximo, depois a do próximo, e aí por diante. Olha que doideira. Por isso que em um neurônio mielínico, a transmissão do impulso nervoso é mais rápida. Porque ocorre somente nesses locais. Beleza? Para vocês conseguirem visualizar isso de uma maneira melhor, olha esses vídeos que eu vou passar para você agora. Presta atenção, ó. Vê o vídeo para conseguir visualizar e fixar o que eu falei para você. Ó o vídeo. Não é massa? Não é legal? Tecido nervoso é espetacular. Sistema nervoso é maravilhoso. Não é verdade? É um pouco difícil, muita informação. Mas é massa demais, galera. Eu gosto muito, né? E é isso, pessoal. Fico muito feliz que você está assistindo a minha aula hoje, tá certo? Fico muito feliz, né, que você esteja aí firme e forte estudando, tá bom? Estou com você para tudo. Dá um likezinho aí nesse vídeo, tá bom? Tira um print da tela, me marca lá no story. Vamos fortalecer a nossa aula, vamos fortalecer a nossa isolada, beleza? Meus amores, um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera, beijo!